Bom, pessoal, vamos lá então. Aula 7. Hoje eu tô meio gripada e também a voz tá horrível. Mas vamos que vamos. Aula 7 entre argumentos. Tá lembrando que os textos argumentativos são aqueles onde a gente defende um ponto de vista e com os nossos argumentos, né? Vamos lá. Primeiro, vamos falar do artigo de opinião que a gente já estudou esse ano. É um texto no qual o autor utiliza argumentos para expressar seu ponto de vista. Pode tratar de qualquer tema polêmico e socialmente relevante, como questões sociais, políticas, culturais, científicas, etc. Busca persuadir ou convencer o leitor a adotar um determinado posicionamento ou, ao menos, refletir sobre o tema proposto. É subjetivo, uma vez que a análise do assunto escolhido é feita de modo pessoal, ainda que por meio de argumentos e evidências factuais. É um texto de esfera jornalística ou midiática e está presente em jornais, digitais impressos, revistas, blogs, etc. Então, o artigo de opinião, resumidamente, ele é um gênero textual que é feito em parágrafos, tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tem as suas próprias opiniões, né? Então você vai falar sobre um determinado assunto, mas você tem uma liberdade maior para ser jornalístico e midiático, você tem uma liberdade maior de tamanho e de argumentos. Você pode escrever ele em primeira pessoa e também utilizar fatos para poder ah, mostrar que seus argumentos são sólidos, né? Tem base, tem embasamento. Então vamos lá. Na primeira atividade, você vai ler o texto para responder a questão. Então você vai ler esse textinho pequeno. E qual a intenção do autor ao usar o exemplo de uma pessoa que não come carne para explicar como a inteligência artificial aprende com os dados recebidos? Então, você vai responder A, B, C ou D. Na atividade 2, as citações foram extraídas do artigo de opinião Inteligência Artificial entre Bem e o Mal, de Victor Manani. Relacione-as às estratégias empregadas pelo articulista. E aí você vai responder A, B, C, D, E dentro do que é relacionado ali nas caixinhas. Articulista é aquele que articula, tá? Atividade 3. Observe o tema. O uso da inteligência artificial como ferramenta de estudo. Uma vantagem ou um obstáculo? E aí, você não precisa se dividir em grupos, né? Você simplesmente pode sentar com um colega ali e preparar argumentos. Um fala sobre os argumentos pró e o outro sobre os argumentos contra. E escrever ali, ó. Faz algumas pesquisas e cada um escreve os prós e os contras, tá bom? Aprofundando, então, a gente vai ter, por exemplo, uma questão do SAEB. Educação sobre consumo deve começar em casa, um fragmento do texto. O argumento que reforça a ideia. Então, você vai falar sobre o argumento que é relacionado com a ideia de que a boa educação para o consumo começa em casa. Qual dos quatro é o argumento que reforça essa ideia? Enem. Uma questão adaptada do Enem, o complexo de falar difícil. Então, você vai fazer a leitura. E, nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de que. Vai responder a questão certa. Aula 8. Entre argumentos, parte 2. Vamos continuar então com o artigo de opinião. Então vamos falar sobre a composição do artigo de opinião que a gente já viu também anteriormente. Ele pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, ou seja, você pode dizer eu penso desta forma ou pensa-se desta forma, tá bom? Diferente da dissertação argumentativa, que como é acadêmico a ser avaliado, ele só pode ser escrito em terceira pessoa, tá bom? Então vamos lá. O título deve ser curto, chamativo e refletir o tema principal do artigo, gerando curiosidade no leitor. É o título que vai atrair o leitor para a leitura ou não do seu texto. A estrutura tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução apresenta o tema e a tese, ou seja, o posicionamento do articulista, ou seja, a pessoa que está articulando, né? A pessoa que está ali falando no texto. Ponto central do artigo. Então, você vai apresentar ali a tese, que é o posicionamento, e o tema sobre o qual você vai se posicionar, que é o tema central do artigo de opinião, né?
O desenvolvimento é a argumentação. Aí o desenvolvimento, se você argumenta, você apresenta justificativas, dados, exemplos, fatos, etc. É possível apresentar contra-argumentos também. E na conclusão, retoma a tese de forma resumida e reforça a opinião do autor, geralmente trazendo uma reflexão final ou uma proposta de solução. Geralmente você sempre dá uma solução para o problema, tá? Então, na prática, vamos lá. Celulares, totalitarismo e informação. Você vai fazer a leitura deste texto. E qual o tema tratado nesse artigo? O tema é o assunto principal. Qual é a opinião do autor sobre o impacto do uso de celulares pelos jovens na sociedade atual? No texto, os parágrafos foram numerados de 1 a 5, considerando a estrutura de um artigo de opinião. Identifiquem em que parágrafos ocorre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa tá fácil, tá? Considerando os procedimentos argumentativos do texto lido, infere-se que o objetivo do autor é o quê? Comparar os efeitos do uso do celular, defender o uso, aí você vai falar A, B, C ou D, qual que está certo ali em relação aos procedimentos argumentativos do texto lido, tá? Infere-se é o quê? A gente então chega à conclusão, né? E deduz-se que. Aí, aprofundamento, uma questão do Enem, vai fazer a leitura do texto e responder. Neste artigo de opinião, a apresentação da letra da canção Sinal Fechado é uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o leitor por quê? Aí você vai responder. Na 2, questão da PUC adaptada, o fragmento a seguir foi extraído do artigo de opinião Guerra em torno da língua, escrito pelo linguista Carlos Faraco. Leia-o, em seguida identifique a alternativa correta em relação ao conteúdo apresentado. Vai fazer a leitura, vai ver as 4 opções e escolher o que é mais correto. E nós continuamos em seguida com as aulas 9 e 10.